Eu tinha 32 anos e era enfermeira de trauma no Harborview Medical Center, em Seattle. A vida no hospital era tudo menos monótona. Cada dia era uma montanha-russa de emoções. Pacientes em estado crítico, emergências imprevisíveis e, ocasionalmente, momentos de alegria quando conseguíamos salvar uma vida. Mas naquela manhã, tudo parecia mais tranquilo do que o normal. Os corredores estavam surpreendentemente silenciosos para uma terça-feira. Ainda assim, eu seguia meu ritmo habitual, verificando prontuários e distribuindo medicamentos. O cheiro de desinfetante era onipresente e o som rítmico de monitores cardíacos preenchia o ambiente. Passei pela sala de descanso, onde Dr. Ethan Morrow, meu mentor e amigo próximo, estava rindo de alguma piada sem graça contada por uma residente. Cássia, você deveria tirar uns minutos para respirar também. Não precisa carregar o hospital inteiro nas costas. Ele brincou enquanto me via passar. Talvez quando você parar de tomar café fraco, retruquei com um sorriso. Era um daqueles dias em que você sente que tudo está sob controle, que a rotina é sua aliada. Mas a vida tem um jeito cruel de nos lembrar que controle é uma ilusão. Enquanto preenchia uma ficha de medicação, senti uma pontada no peito, como se algo tivesse rasgado dentro de mim. Por um segundo, achei que fosse apenas cansaço, mas a dor cresceu rapidamente, irradiando como fogo. Minha visão começou a embaçar, e o som ao meu redor parecia distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Tentei chamar alguém, mas as palavras não saíam. Tudo o que consegui foi derrubar a bandeja de medicamentos antes de cair no chão. A última coisa que ouvi foi a voz de Ethan gritando meu nome. Cássia! Não! Não! Alguém chame um código azul agora! O mundo escureceu. Eu não sabia que naquele instante estava clinicamente morta. Nunca pensei que minha história fosse terminar assim, caída no chão de um hospital onde tantas vidas foram salvas e tantas também perdidas. Enquanto tudo se apagava, uma estranha sensação de alívio começou a surgir. A dor desapareceu e um silêncio absoluto tomou conta. Era como se o peso de todos os anos, de todas as responsabilidades, tivesse sumido. O que eu não sabia era que aquele seria o início de uma jornada que mudaria tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte. Quando abri os olhos, algo estava diferente. Primeiro, não havia dor. Nada daquela pressão esmagadora no peito. Eu me senti leve, como se cada célula do meu corpo estivesse flutuando em um espaço calmo e tranquilo. Só que, ao olhar ao redor, vi algo que não fazia sentido. Meu corpo, ali, estendido no chão da enfermaria. Eu não conseguia entender o que estava vendo. Era como se estivesse assistindo a um filme, mas o protagonista era eu. Meu cabelo, a blusa azul do uniforme de enfermeira, o crachá pendurado no bolso, tudo estava ali, mas separado de mim. Cássia, era a voz de Ethan. Ele estava ajoelhado ao lado do meu corpo, suas mãos pressionando meu peito, enquanto gritava ordens para os outros. Iniciem RCP e tragam o desfibrilador agora. Vi tudo com clareza. A tensão nos rostos dos meus colegas, o suor escorrendo pela testa de Ethan, enquanto ele tentava me trazer de volta. A maneira como a residente mais nova, Anna, tremia enquanto preparava a adrenalina para ser injetada. Era surreal. Eu queria dizer algo, mas parecia que não tinha mais uma voz. Tentei gritar. Estou aqui, estou bem. Mas nenhum som saiu. Minha presença era invisível. Mas, ao mesmo tempo, tudo ao meu redor parecia incrivelmente real. Mais real, até, do que antes. Enquanto assistia à cena, senti uma necessidade desesperada de tranquilizá-los. Caminhei até Ethan, ou pelo menos tentei caminhar, porque não sentia meus pés tocando o chão. Inclinei-me para perto dele e sussurrei. Ethan, estou aqui. Você não precisa se preocupar. Mas ele não reagiu. Ele continuava com as compressões no meu peito, o rosto transfigurado pela tensão. Cássia, por favor, fique comigo. Não agora, ele murmurou, quase como uma oração. A dor em sua voz me atingiu de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. Foi nesse momento que percebi. Eu estava morta. Mesmo assim, não senti medo. Havia uma paz avassaladora que envolvia tudo. Era como se eu estivesse exatamente onde deveria estar. Mesmo vendo a cena caótica abaixo de mim,
com a adrenalina sendo injetada em meu braço e o desfibrilador sendo preparado, nada disso parecia importar. Notei detalhes que nunca teria percebido antes, como o pequeno furo na camisa de Ethan, onde provavelmente uma caneta tinha estourado. O jeito que Anna segurava o frasco de adrenalina com as duas mãos, como se sua vida dependesse disso. A etiqueta amarela presa no desfibrilador com um lembrete de inspeção atrasada. Tudo parecia tão vívido e, ao mesmo tempo, distante. Enquanto observava, algo começou a mudar. Senti uma energia me puxando suavemente, como uma corrente invisível. O ambiente ao meu redor ficou mais claro, como se uma luz estivesse começando a preencher cada canto da sala. Não era a luz fria dos refletores do hospital, mas algo quente, acolhedor. Tentei resistir por um momento. Não queria ir embora. Não podia deixar meus colegas, minha vida, minha missão, mas, no fundo, sabia que não tinha escolha. Fechei os olhos, ou pelo menos parecia que sim, e deixei a luz me envolver. A luz me envolveu de uma maneira que palavras humanas jamais poderiam descrever. Era quente, mas não como o calor do sol. Era acolhedora, como se cada partícula do meu ser estivesse sendo abraçada. Não havia gravidade, nem som, apenas um silêncio profundo, quase tangível, que transmitia paz. De repente, senti um puxão, suave, mas irresistível. Era como se uma força invisível estivesse me atraindo para frente, mas sem pressa ou violência. Quando abri os olhos, me vi em um túnel de luz. Ele não era feito de matéria, mas de energia pulsante, vibrante, em cores que nunca tinha visto antes. Não era apenas branco, como sempre ouvi nas descrições de EQMs. Havia tons de dourado, azul, lilás, como uma sinfonia visual. A sensação de estar sendo puxada pelo túnel era natural, quase familiar. Eu me sentia em casa. O movimento era rápido, mas ao mesmo tempo não havia pressa. Enquanto eu viajava pelo túnel, flashes de memórias começaram a aparecer ao meu redor. Não eram apenas imagens, mas experiências completas. O cheiro, o som, a emoção. Vi a mim mesma como criança, rindo enquanto corria pelo quintal da casa dos meus pais. Senti a alegria de quando recebi minha certificação como enfermeira e o orgulho de salvar minha primeira vida no hospital. Mas também havia momentos difíceis, o dia em que perdi meu pai, a briga com minha melhor amiga que nunca resolvemos completamente, e aquela vez em que fui indiferente a um paciente porque estava muito cansada. Cada memória tinha um peso, mas não havia julgamento. Era como assistir a um filme de minha própria vida, só que com uma clareza que nunca tive antes. À frente, no fim do túnel, a luz ficava mais intensa. Ela pulsava, como se estivesse viva. E, quanto mais perto eu chegava, mais uma sensação de amor absoluto me preenchia. Não era o amor humano, que muitas vezes é condicionado, mas algo puro, infinito. Havia também uma voz, embora eu não a ouvisse com os ouvidos. Era como se ela estivesse dentro de mim, dizendo: "Você está segura. Você está exatamente onde deveria estar." Essas palavras me fizeram chorar. Ou talvez eu não estivesse chorando de verdade, mas a emoção era tão forte que parecia que meu coração estava transbordando. Enquanto seguia pelo túnel, percebi formas ao meu redor. Não eram humanas, mas também não eram estranhas. Eram seres de luz, observando, mas sem interferir. Eles irradiavam compaixão e sabedoria, como se estivessem ali para garantir que eu completasse minha jornada. "Quem são vocês?" Tentei perguntar, mas minha voz era mais uma intenção do que palavras. Um deles se aproximou. "Estamos aqui para guiá-la, mas o verdadeiro caminho é você quem faz." As palavras eram simples, mas cheias de significado. No fim do túnel, a luz tornou-se tão brilhante que parecia impossível de encarar, mas não era dolorosa. Quando atravessei, o túnel desapareceu e eu me vi em um lugar completamente diferente. Não era como a terra, não havia céu ou chão, mas também não havia vazio. Era uma dimensão de pura energia e consciência, onde tudo parecia estar conectado. Quando atravessei o túnel de luz, me deparei com uma presença tão poderosa que meu próprio ser parecia tremer em reverência e amor. Não havia dúvida em minha mente sobre quem estava diante de mim. Mesmo sem os símbolos religiosos que tantas vezes vi representados na Terra, eu sabia, era Jesus.
Ele não estava vestido com túnicas elaboradas, nem carregava uma coroa de espinhos. Parecia surpreendentemente simples, mas sua presença era tudo menos comum. Era como se cada célula do meu ser reconhecesse quem ele era, não pelas aparências, mas pela essência. A luz que irradiava dele era como o próprio amor, palpável e avassalador. Cássia, ele falou. Sua voz não veio de sua boca, mas estava em toda parte, ressoando dentro de mim. Era ao mesmo tempo uma saudação e um lembrete, como se meu nome carregasse um significado que eu havia esquecido. Você me conhece? Perguntei, incapaz de controlar minha curiosidade. Ele sorriu, e o sorriso trouxe uma onda de calma e alegria. Eu a conheço desde antes do tempo. Cada parte de sua jornada tem um propósito, mesmo quando você não o compreende. Aquelas palavras me quebraram de um jeito que eu não sabia ser possível. Era como se todas as dúvidas, medos e mágoas que carreguei por anos fossem dissolvidas em sua presença. Eu não podia evitar. Minhas perguntas começaram a fluir, como um rio transbordando. Por que eu? Por que agora? E o que é este lugar? Jesus gesticulou, e de repente tudo ao meu redor se expandiu. Era como se o lugar em que estávamos fosse uma janela para um universo mais vasto. Ele explicou. Este é o terceiro céu, um reino de transição, aprendizado e cura. Aqui, as almas encontram o amor em sua forma mais pura e começam a compreender o propósito de suas jornadas. Sua explicação não era como ouvir uma aula, mas como absorver uma verdade universal que sempre esteve em mim, mas que eu nunca tinha percebido. Você viu o impacto de suas ações no túnel, continuou ele. Agora você começará a entender como cada escolha, cada pensamento, molda não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Ele me mostrou visões da Terra, momentos que pareciam insignificantes para mim, mas que tiveram um impacto duradouro em outras pessoas. Um sorriso que dei a uma colega em um dia difícil, uma palavra de encorajamento a um paciente, e até os momentos em que escolhi o silêncio ao invés de julgar. Mas também vi o peso de minhas omissões, as vezes em que deixei de demonstrar compaixão ou fui insensível por cansaço ou frustração. Não havia condenação em suas palavras ou expressões, apenas um profundo desejo de que eu aprendesse e crescesse. Venha comigo, ele disse, e de repente estávamos em um vasto jardim, mais lindo do que qualquer coisa que eu já havia visto na terra. Flores brilhavam com cores que pareciam vivas. Árvores exalavam uma energia que me fazia sentir completamente renovada. Jesus me explicou que esse era apenas o início, que o terceiro céu era um lugar onde as almas encontravam descanso, aprendizado e propósito antes de seguir adiante em sua jornada espiritual. Cássia, você não está aqui por acaso. Sua jornada não acabou, mas há lições que você precisa aprender antes de voltar. A menção de voltar me pegou de surpresa. Voltar? Para onde? Ele sorriu, com a paciência de alguém que vê além de todas as limitações humanas. Tudo será revelado a seu tempo. Por enquanto, deixe-me guiá-la. Jesus me conduziu por um caminho que parecia não ter começo nem fim, mas cada passo trazia um novo entendimento. O lugar ao meu redor não era feito de matéria como a conhecemos, mas de energia viva, vibrante. Flores de cores tão vivas que pareciam cantar quando eu passava. Árvores cujas folhas brilhavam com uma luz própria. Tudo nesse reino irradiava vida e harmonia. Bem-vinda ao terceiro céu, Cássia, ele disse, sua voz carregando um peso de significados que eu só começaria a entender. Por que estou aqui? Perguntei, minha voz carregada de dúvida e curiosidade. Porque você precisava se lembrar de quem realmente é, ele respondeu. Primeiro, ele me levou a um vasto jardim. Ao contrário de qualquer coisa que já vi na Terra, este jardim parecia pulsar com uma energia de serenidade. Flores se moviam levemente, como se dançassem ao som de uma música inaudível. Mas o que realmente chamou minha atenção foram as figuras sentadas em meditação. Quem são eles? Perguntei. Almas em descanso. Jesus explicou. Algumas chegaram depois de vidas difíceis e precisam de tempo para se reconectar com o amor que esqueceram. Outras estão aqui para crescer e se preparar para o próximo passo. Fui atraída para uma figura próxima a nós, uma mulher cuja luz parecia especialmente brilhante. Ao me aproximar, senti como se estivesse olhando para a própria essência da paz. Ela abriu os olhos e sorriu para mim.
Em seu sorriso havia uma sabedoria silenciosa, como se ela entendesse tudo sobre mim sem que eu dissesse uma palavra. Você também encontrará seu descanso, Cássia, mas primeiro precisa aprender. Jesus disse, colocando uma mão no meu ombro. Ele então me levou para o que chamou de salas de aprendizado. Era um espaço sem paredes, mas de alguma forma definido, onde eu podia sentir uma energia de concentração e introspecção. Almas estavam sentadas em mesas de luz, e diante delas flutuavam imagens de suas vidas. Não eram apenas memórias, eram revisões completas, como se cada momento tivesse sido registrado em detalhes. É assim que aprendemos, explicou Jesus. Cada escolha, cada ação, tem um impacto que se expande como ondas em um lago. Aqui, essas almas podem ver não apenas o que fizeram, mas como isso afetou os outros. Eu fui levada a uma mesa, e uma imagem começou a se formar diante de mim. Era eu, no hospital, confortando um paciente idoso com um sorriso. A imagem se expandiu, e vi como aquele sorriso acendeu uma centelha de esperança nele, que ele levou para sua esposa no dia seguinte. Mesmo os menores atos de amor criam luz no universo, Jesus disse. Mas então a imagem mudou. Agora era eu, apressada e impaciente, ignorando uma colega que estava visivelmente triste. A dor daquela interação ecoou para ela e para aqueles ao seu redor. Senti um peso no coração, mas Jesus não me julgou. Este não é um lugar de condenação, Cássia. É um lugar de aprendizado. Cada erro é uma oportunidade de crescer. Por fim, Jesus me levou a uma área cheia de luz suave e pulsante. As câmaras de cura. Aqui, vi almas sendo envolvidas por luzes de diferentes cores, cada uma parecendo responder às suas necessidades. O que é isso? Perguntei, fascinada. São almas que sofreram muito em suas jornadas. Algumas carregam feridas profundas de dor e arrependimento. Outras causaram grande sofrimento. Aqui, elas recebem cura porque ninguém está além da redenção. Uma figura se destacou para mim. Era um homem que parecia estar chorando, mas sua dor estava sendo aliviada por ondas de luz dourada que o envolviam. Eu senti um nó na garganta. Cássia, Jesus disse suavemente, o amor é a força mais poderosa do universo. Ele cura, reconcilia e restaura. Nunca se esqueça disso. Eu sabia, naquele momento, que estava sendo preparada para algo maior. Jesus me levou mais fundo no terceiro céu, revelando-me áreas distintas, cada uma com um propósito específico. À medida que caminhávamos, ele explicava que cada alma experimentava o reino, de acordo com suas necessidades e seu estágio de crescimento espiritual. Tudo ali era projetado para ajudar as almas a se reconectarem com o amor divino e a compreensão universal. Os jardins da paz eram ainda mais vastos do que imaginei inicialmente. Havia rios de luz líquida que fluíam suavemente, refletindo cores que eu não podia descrever. Árvores com folhas luminosas pareciam vibrar, como se estivessem cantando silenciosamente. O ar, se é que aquilo podia ser chamado de ar, estava impregnado com uma sensação de calma absoluta. Parei perto de um grupo de almas sentadas em meditação. Elas não falavam, mas havia uma comunicação profunda acontecendo entre elas, como se suas energias estivessem entrelaçadas. Ao lado delas, seres de luz menores, que Jesus chamou de ajudantes, tocavam suavemente suas mãos ou cabeças, enviando ondas de tranquilidade. Este é um lugar onde as almas podem descansar e se reconectar após jornadas difíceis na Terra, explicou Jesus. Aqui, elas crescem em compreensão e amor antes de seguirem para novos propósitos. Elas voltam à Terra? Perguntei, minha mente ainda lutando para compreender o ciclo da vida e da morte. Algumas sim, outras seguem para dimensões superiores. Tudo depende do aprendizado de cada uma. Deixamos os jardins e entramos em uma nova área. Não havia paredes ou tetos, mas ainda assim parecia um espaço claramente definido. Aqui almas estavam diante de grandes painéis de luz, revisando eventos de suas vidas. Não eram apenas imagens ou lembranças, mas experiências completas. Elas sentiam as emoções que haviam causado nos outros e compreendiam o impacto de suas escolhas. Fui guiada a uma dessas salas, onde uma luz dourada começou a projetar momentos da minha própria vida. Lá estava eu, aos 8 anos, segurando a mão do meu pai no hospital,
antes de sua cirurgia cardíaca. A força e o conforto que transmitia a ele ressoaram em ondas que tocaram toda a nossa família. Depois vi uma memória diferente. Era eu, apressada no hospital, ignorando um paciente que tentou iniciar uma conversa. Ele estava sozinho, e minha indiferença deixou uma sombra em seu dia. As emoções que ele sentiu naquele momento me atingiram como um choque, mas não havia condenação no processo. Apenas uma profunda oportunidade de aprendizado. Você está vendo, Cássia, que cada ação, por menor que pareça, cria uma reação no tecido universal, disse Jesus, sua voz suave, mas cheia de sabedoria. O amor cria luz, e a falta dele cria escuridão. O próximo lugar que visitamos era tão envolto em energia suave que parecia respirar. Nas câmaras de cura, almas que carregavam feridas profundas, sejam traumas que sofreram ou que infligiram a outros, estavam sendo envolvidas por luzes pulsantes de várias cores. Um homem em particular chamou minha atenção. Ele parecia curvado de dor, como se estivesse carregando um peso enorme. Luz dourada brilhava ao redor dele, envolvendo-o com um amor tão puro que parecia dissolver as sombras que o envolviam. Ele causou muito sofrimento em sua vida, explicou Jesus, mas escolheu abrir seu coração para a cura. Aqui, nenhuma alma é deixada para trás, a menos que escolha rejeitar o amor. Eu fiquei paralisada, sentindo o poder absoluto daquela verdade. A mensagem era clara. A redenção estava sempre disponível para aqueles que a buscassem. Enquanto caminhávamos, vi anjos brilhantes interagindo com algumas almas. Jesus explicou que essas eram almas que optaram por ajudar os vivos, enviando amor, força e orientação. Eles se tornam guardiões para aqueles que ainda estão na terra, ele disse. Mas também havia uma área mais escura, onde algumas almas pareciam isoladas. Elas estavam envoltas em sombras, mas mesmo ali havia seres de luz tentando alcançá-las. Eles podem ser salvos? Perguntei. Sim, respondeu Jesus. O amor nunca desiste. Mas o livre-arbítrio é sagrado, e algumas almas resistem por muito tempo antes de aceitar. Eu senti um misto de tristeza e esperança ao ver o alcance infinito do amor divino, mesmo para as almas mais perdidas. Quando terminamos nossa jornada por essas áreas, Jesus se virou para mim. Cássia, você precisava ver isso para entender que o universo é muito mais vasto e conectado do que você imaginava. Agora, há mais que você deve saber. Senti que minha jornada estava apenas começando, mas já estava profundamente transformada. Após a visita às áreas do terceiro céu, Jesus me conduziu a um lugar diferente. Não era uma área delimitada como os jardins ou as salas de aprendizado. Era mais como um espaço infinito, onde o próprio ar parecia vibrar com um conhecimento que eu mal podia compreender. À nossa frente, formou-se um vasto campo de energia pulsante, como se o próprio tecido do universo estivesse ali, vivo e em movimento. Jesus se voltou para mim, sua expressão calma, mas cheia de seriedade. Cássia, o que você verá agora é a verdade sobre a existência. Não é algo que você deve apenas observar, mas sim sentir e integrar. Está preparada? Eu balancei a cabeça, embora não tivesse certeza se estava realmente pronta para o que estava por vir. Diante de nós, o campo de energia começou a se expandir e a tomar forma. Era como um vasto tecido, com milhões de filamentos brilhantes conectando pontos de luz. Cada luz pulsava com uma energia única, como um coração batendo, e eu sabia instintivamente que cada uma representava uma alma. Veja como tudo está conectado, disse Jesus, apontando para os filamentos. Nada no universo existe isoladamente. Cada pensamento, cada ação, cada emoção gera um impacto que reverbera por toda a criação. Enquanto ele falava, eu via como as ações de uma luz influenciavam as outras ao seu redor. Quando uma luz emanava amor, os filamentos ao seu redor brilhavam com mais intensidade, criando um efeito cascata que se espalhava por todo o campo. Mas quando uma luz era dominada por medo ou raiva, os filamentos se obscureciam, afetando negativamente as outras luzes próximas. Isso é o que você chama de interconexão, explicou ele. Na Terra, você a percebe apenas de forma limitada. Aqui é evidente. O que você faz, sente ou pensa afeta tudo e todos. Jesus então se aproximou de uma luz que parecia hesitante,
quase apagada, seus filamentos fracos e retraídos. Esta alma está lutando para escolher entre amor e medo, ele disse. Mas o livre-arbítrio é um dom sagrado. Ninguém pode forçar uma alma a escolher o amor. É uma decisão que ela deve tomar por conta própria. Eu olhei para a luz, desejando poder ajudá-la de alguma forma. Jesus percebeu meu desejo e disse: você pode ajudá-la, mesmo sem perceber. Cada ato de amor que você faz na terra fortalece a rede inteira, tornando mais fácil para outras almas encontrarem seu caminho. Essas palavras ressoaram profundamente em mim. Cada escolha que eu fazia na terra tinha uma importância maior do que eu jamais poderia ter imaginado. De repente, o campo de energia mudou, e uma visão do planeta Terra apareceu diante de mim. Era lindo, brilhando com luzes de energia conectadas, mas havia também áreas de escuridão, lugares onde os filamentos estavam interrompidos ou enfraquecidos. O futuro da humanidade depende de escolhas, disse Jesus. Vocês estão em um ponto crítico. O medo tem dominado por muito tempo, mas há uma oportunidade para a transformação. Se mais pessoas escolherem o amor, a luz crescerá e criará harmonia. Mas se o medo continuar a prevalecer, o desequilíbrio poderá levar à destruição. Eu me senti pequena diante dessa responsabilidade coletiva, mas Jesus colocou a mão em meu ombro e disse: você não está sozinha. Cada alma tem um papel a desempenhar. Cada ato de bondade, cada momento de compaixão é uma vitória para a luz. Por fim, ele olhou diretamente em meus olhos. Cassia, você precisa levar essa mensagem de volta. Não basta saber. Você deve viver e compartilhar essa verdade. A humanidade tem o potencial de criar um futuro de harmonia, mas isso começa com cada indivíduo transformando medo em amor. Eu assenti, sentindo o peso, mas também a honra dessa missão. Naquele momento, algo em mim mudou para sempre. Após a revelação sobre a interconexão de tudo no universo, Jesus me guiou para um espaço de luz tranquila. Ali, o tempo parecia não existir, e a própria essência do lugar pulsava com sabedoria. Era como se aquele ambiente fosse feito para aprender, mas não com palavras, e sim com a alma. Jesus começou a falar, sua voz preenchendo o ar como uma melodia. Cássia, o que você viu é apenas uma introdução à verdade universal. Agora, é hora de integrar essas lições profundamente em seu ser. Primeiro, ele começou, entenda que o amor é a energia fundamental de toda a criação. Ele não é apenas uma emoção ou um ideal. É a força que mantém tudo unido. Quando você age com amor, você se alinha com a essência do universo. Ele mostrou uma cena diante de nós, uma pequena criança chorando em um campo deserto. A cena parecia desconectada do que estávamos discutindo, até que uma mulher apareceu. Ela segurou a criança, oferecendo um sorriso e um abraço. No instante em que ela fez isso, uma onda de luz dourada irradiou da interação, espalhando-se para além do campo, alcançando lugares distantes e invisíveis. Cada ato de amor cria uma onda de luz, Jesus explicou. Essas ondas viajam além do que você pode ver, transformando o tecido universal. Mas o medo, ele também se espalha? Perguntei, já antecipando a resposta. Sim, ele disse com um leve pesar. O medo cria sombras, mas a luz do amor é infinitamente mais poderosa. Uma pequena centelha de amor pode dissipar uma vastidão de escuridão. Agora, aprenda isso. A separação é uma ilusão, continuou Jesus. Ele gesticulou para o espaço ao nosso redor. E, de repente, eu vi conexões invisíveis surgirem entre tudo. Entre mim, Jesus e até mesmo os cantos mais distantes do universo. Era uma rede de luz que unia cada alma, cada partícula de existência. Na Terra, as pessoas acreditam que estão isoladas umas das outras, mas isso não é verdade. Vocês são como gotas de água no oceano, separadas na superfície, mas profundamente conectadas na essência. A separação é apenas uma percepção limitada da mente humana. Essa revelação mexeu profundamente comigo. Toda a minha vida, eu havia agido como se estivesse sozinha, carregando fardos que acreditava serem só meus. Mas ali, vendo essa conexão, entendi que nunca estive sozinha nem ninguém estava. A última lição foi a mais desafiadora, mas também a mais importante. Jesus me levou a uma visão da Terra em tempos de conflito e caos.
Eu vi pessoas gritando umas com as outras, países em guerra, famílias se separando. Era difícil de assistir. Por que isso acontece? Perguntei, incapaz de conter as lágrimas. Porque o medo domina muitas almas, respondeu Jesus. O medo é a raiz de todo o sofrimento humano. Ele se disfarça de ódio, inveja, ganância, mas no fundo é apenas medo. Ele fez uma pausa, deixando-me absorver suas palavras antes de continuar. A maior tarefa da humanidade é aprender a transformar o medo em amor. Quando você enfrenta o medo com compaixão, ele perde seu poder. Quando você escolhe amar, mesmo nas situações mais difíceis, você contribui para a cura de todo o universo. Ele olhou para mim com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. Cassia, você pode não mudar o mundo sozinha, mas cada escolha que você faz de escolher o amor em vez do medo cria uma onda que se expande para além do que você pode imaginar. Essa é sua missão, viver como um exemplo dessas verdades e compartilhar com os outros. Eu respirei fundo, sentindo o peso e a profundidade dessas lições. Não era apenas sobre aprender, era sobre viver de acordo com essas verdades. Estou pronta, respondi, embora ainda sentisse uma pontada de medo dentro de mim. Jesus sorriu, como se soubesse o que eu estava pensando. O medo estará lá, Cassia, mas ele nunca será maior do que o amor que você carrega. Depois das lições universais, senti que algo estava mudando. A luz ao meu redor parecia se intensificar, pulsando com uma energia mais urgente, como se estivesse me preparando para algo. Jesus se aproximou de mim novamente, e pela primeira vez, desde o início da minha jornada, percebi um toque de tristeza em sua expressão. Cassia, ele disse suavemente, sua jornada aqui está chegando ao fim, mas seu trabalho na Terra está apenas começando. Eu vou voltar? Perguntei, minha voz carregada de um misto de surpresa e pesar. Parte de mim queria ficar naquele lugar de paz e amor para sempre. Jesus assentiu. Ainda não é sua hora. Você recebeu o que precisava para cumprir sua missão, mas há muito mais para você realizar. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria argumentar, perguntar por que não poderia simplesmente permanecer ali, onde tudo fazia sentido, onde o amor era a força dominante. Mas antes que eu pudesse formular as palavras, Jesus se inclinou e colocou a mão sobre meu coração. Lembre-se disto, ele disse. Você não está sozinha. Sempre que precisar de força, lembre-se do amor que viu aqui. Ele está dentro de você, Cassia. Use-o para iluminar o mundo. Eu senti uma onda de calor se espalhar pelo meu ser, e as imagens ao meu redor começaram a mudar. O jardim, as salas de aprendizado, o campo de energia, tudo começou a desvanecer, como se estivesse sendo puxado para longe de mim. De repente, fui envolvida por uma sensação de movimento rápido, como se estivesse sendo puxada de volta por uma corrente invisível. Era diferente do túnel de luz inicial. Este era mais direto, mais urgente. Eu podia ouvir ecos de vozes ao longe. Algumas familiares, outras não. Continuem com as compressões. Não estamos conseguindo um pulso. E então, como um raio de luz atravessando a escuridão, senti um impacto forte e inesperado. Não era físico, mas uma onda de energia que parecia me empurrar para dentro de algo. Meu corpo. Abri os olhos de repente, como se tivesse emergido de um mergulho profundo. O som do hospital me atingiu como um trovão. Monitores bipando, passos apressados, vozes misturadas em um coro de caos. Minha visão estava borrada, mas eu podia distinguir rostos conhecidos. Ethan estava ali, ajoelhado ao meu lado, suor escorrendo pela sua testa. Cassia, ele gritou, sua voz carregada de alívio e exaustão. Meu Deus, você voltou. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca e minha mente ainda estava em choque. Tudo parecia surreal. O que havia acontecido? Eu estava no hospital, mas ao mesmo tempo ainda sentia as memórias do terceiro céu, tão vívidas quanto qualquer coisa ao meu redor. Os médicos e enfermeiros ao meu redor estavam em estado de choque. Ela estava sem pulso por quase 5 minutos. Ouvi alguém dizer. Ethan olhou para mim, ainda segurando minha mão. Cassia, nós achamos que tínhamos perdido você. Foi um milagre. Eu apenas assenti. Era tudo o que podia fazer naquele momento. Eles não sabiam o que eu havia experimentado. E mesmo que eu tentasse explicar, como poderiam entender? Enquanto me colocavam em uma maca e me levavam para observação,
Fechei os olhos e respirei fundo. As palavras de Jesus ainda ecoavam na minha mente. Eu havia sido enviada de volta com um propósito, mas ainda estava tentando compreender o que isso significava. Cada som, cada cheiro, cada toque parecia mais vívido do que nunca. Eu sentia um profundo senso de gratidão, não apenas por estar viva, mas por ter visto a verdade por trás da vida e da morte. Mesmo assim, uma pergunta pairava na minha mente. Eu seria capaz de viver de acordo com as lições que aprendi? Eu não sabia a resposta, mas sabia que tinha que tentar. Nos dias que se seguiram à minha experiência de quase morte, a realidade da vida na Terra começou a se misturar com as memórias vívidas do terceiro céu. Ainda podia sentir a presença de Jesus, ouvir suas palavras ecoando em minha mente, e ver flashes do jardim, das câmaras de cura e da rede infinita de luzes conectadas. Era como se eu tivesse um pé em cada mundo, tentando conciliar as lições que recebi com a vida que agora precisava retomar. Cada dia parecia carregado de um significado renovado. Quando voltei ao trabalho no hospital, o mesmo lugar onde eu havia literalmente morrido, nada parecia igual. Cada paciente que atendia agora era mais do que um corpo a ser curado. Eu via suas almas, suas jornadas, suas dores não ditas. Certo dia, enquanto cuidava de uma paciente idosa que acabara de passar por uma cirurgia delicada, ela segurou minha mão com força. "Você é diferente", disse ela, os olhos cheios de curiosidade. "Diferente como?", perguntei, sorrindo suavemente. "É como se você enxergasse algo que ninguém mais vê, como se soubesse o que é importante." Suas palavras me emocionaram profundamente. Ela tinha razão. Eu não conseguia mais olhar para ninguém da mesma forma que antes. Cada pessoa era uma alma em jornada, carregando sua própria mistura de dores e vitórias, todas ligadas por algo maior do que podíamos compreender. Uma das lições mais difíceis que Jesus me ensinou foi a de transformar medo em amor, e isso começou a se refletir nas minhas interações cotidianas. Passei a observar como o medo governava tantas pessoas, médicos preocupados em cometer erros, pacientes temerosos do desconhecido, famílias à beira de um colapso emocional. Comecei a oferecer mais do que cuidados médicos. Sempre que possível, eu dava um momento de escuta, um toque de conforto ou até mesmo um sorriso. Pequenos atos de amor, como Jesus havia me mostrado, criavam ondas de luz. E eu, ao fazer isso, percebi que também estava me curando. Houve um dia em particular que testou tudo o que eu havia aprendido. Uma enfermeira com quem eu tinha um relacionamento tenso fez um comentário rude durante um turno especialmente agitado. Meu instinto inicial foi reagir com raiva, mas então as palavras de Jesus ecoaram em minha mente. "Transforme medo em amor." Respirei fundo, dei um sorriso e disse: "Parece que está sendo um dia difícil para você. Posso ajudar em algo?" Ela ficou visivelmente surpresa e, pela primeira vez, conversamos de forma genuína. A tensão entre nós começou a se dissipar naquele dia e percebi o poder de escolher o amor em vez do conflito. Não demorou muito para que as pessoas ao meu redor começassem a perceber que algo havia mudado em mim. Algumas perguntaram diretamente, e eu, relutante no início, comecei a compartilhar minha história. Em um encontro com colegas do hospital, decidi falar abertamente sobre minha EQM. Contei sobre o terceiro céu, as lições de Jesus e o impacto profundo que isso teve em minha visão da vida e da morte. Havia ceticismo, é claro, mas também havia curiosidade e, em alguns casos, esperança. "Se o que você diz é verdade", um residente comentou, "então estamos cuidando de muito mais do que apenas corpos aqui." "Exatamente", respondi. "Cada pessoa que entra neste hospital é uma alma em jornada. Nosso trabalho vai além do físico. Temos a oportunidade de ajudar a curar o todo. Minha experiência me deu um propósito claro: ser uma ponte entre o físico e o espiritual, ajudando as pessoas a enxergarem além da dor e do medo, para a luz do amor que conecta tudo." Comecei a escrever sobre minha experiência, dando palestras e criando espaços para que outros compartilhassem suas próprias histórias de transformação. Descobri que, embora muitas pessoas tivessem medo de falar sobre espiritualidade, elas ansiavam por algo maior, algo que desse sentido à vida. Eu sabia que minha missão não era converter ninguém,
mas sim oferecer o que Jesus havia me dado: esperança, amor e a compreensão de que a vida é muito mais vasta do que podemos imaginar. Até hoje, as memórias do terceiro céu permanecem comigo. Não é fácil viver de acordo com essas lições todos os dias, especialmente em um mundo onde o medo e a separação parecem tão prevalentes. Mas sempre que enfrento dificuldades, lembro-me do sorriso de Jesus e das palavras dele: o amor é mais poderoso que qualquer escuridão. Minha jornada está longe de terminar, mas agora sei que cada passo que dou, mesmo o mais simples, tem o poder de iluminar o caminho para mim e para os outros.